E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu estava pensando aqui comigo nessa noite sobre um livro muito interessante que eu já li, que é A Senhora de Wildfield Hall, das irmãs Bronte, creio que pronuncia assim. Só não lembro exatamente qual é a irmã. A Emily Bronte não é, com certeza, não lembro qual é. E também está meio perdido por aí o livro. Eu não vou poder buscá-lo agora. Mas o que eu acho interessante nesse livro, essas coisas, e que eu creio que você achará muito interessante também, é esse livro. Ele é um romance lá, passado no finalzinho do século XIX, e ele começa a instigar algumas questões da individualização feminina dentro de um contexto ainda patriarcal. Rafael, mas você está falando de um modo muito pejorativo. Não, nada disso. Você vai perceber que a protagonista, a Ellen Graham, é uma mulher que inicialmente ela é formada pela sociedade para ser uma mulher que vai aceitar, não necessariamente, mas aceitar o que o seu marido desejar. Foi uma mulher formada para o casamento, para ter filhos, para cuidar de uma casa e ser uma esposa apresentável. Porém, o que acontece no decorrer da história? Ellen, ela se casa ela conhece um rapaz que aos olhos dela é muito bonito e que acaba induzindo ela a uma paixão, ponto. Só que no decorrer dessa perspectiva apaixonada, ele dá alguns sinais de que a personalidade dele não é tão... não vou falar amistosa. Amistosa, a personalidade dele é... Dele quem? Eu esqueci o nome dele. É Arthur. Exatamente, do Arthur. Peguei minha colinha aqui. A personalidade do Arthur é um pouco duvidável em relação à dignidade, vamos falar dessa forma. E qual é o primeiro momento que ela mais percebe essa questão? É quando o Arthur ele vai à igreja por conta de um encontro com sua avó e tal, para conhecer a família e se aproximar, e para que a tia, desculpa, não é a avó, para que a tia da Ellen o perceba como um bom partido e acabe aceitando o casamento entre os dois. Só que o que acontece é que o Arthur ele pergunta a Ellen o que a tia gosta, qual é o tipo de assunto que a tia não gostaria que ele falasse e coisas do gênero, para induzir a tia dele a gostar dele, a tia dela a gostar dele. E é aí que a Ellen percebe um pequeno mau caratismo por parte do Arthur. Porém, ela ainda percebe que, segundo ela, segundo um pensamento juvenil, que poderá mudar a personalidade dele, etc. No final das contas, o que acontece? Ele se torna o esposo, o marido da Ellen, porém, ele tem uma personalidade muito forte, uma personalidade que não cede um pouco a personalidade da Ellen, porque em toda relação existe uma questão de ceder em alguns pontos e não ceder em outros. É uma relação saudável, normal, que existirá conflito como qualquer outra. E nesse ponto, Arthur ele sempre tem uma personalidade dominante e quer continuar com a vida anterior à do casamento, então a sair para festas, a beber de forma desvairada e coisas do gênero, o que acaba desagradando obviamente Ellen. Porém ela tem um filho, ela se mantém com ele no casamento, mas chega um ponto que ela precisa fugir. Então ela busca auxílio de um irmão dela que mora no interior, e ela vai morar em uma casa antiga da família. Ao morar nessa casa antiga, ela acaba conhecendo o pessoal, os vizinhos da região interiorana, é uma espécie de fazenda,
e ela conhece os vizinhos dessa região, e dentre eles, minha colinha novamente, Gilbert Mackham. E Gilbert acaba se apaixonando por ela. Inicialmente, como todo clichê, Gilbert percebe Ellen como uma mulher muito soberba, que acha que é dona da razão por alguns pontos. Lembra que eu falei que Arthur ele bebia demais? Ellen estipulou que na vida de seu filho ele não iria poder beber. Inclusive ela utilizou de um meio, no mínimo, como é que eu posso falar, inteligente em demasia. Para isso que ela fez o quê? Ela começou a misturar remédio junto com bebida alcoólica, com vinho e coisas do gênero, e dava a seu filho, para o seu filho começar a associar a bebida a um gosto ruim e a rejeitar a bebida alcoólica. E a Ellen ela passou a ter a bebida como algo primordialmente negativo, o que Gilbert não compartilhava. E foi esse o primeiro conflito entre os dois. Mas com o passar do tempo, ele foi se aproximando dela, conversando, e perceberam que tinham personalidades e pensamentos um pouco similares. Nessa questão de compartilhamento, lembre-se, ela ainda não estava separada de verdade. Ela continuava tendo marido. E o interessante disso tudo é que, apesar de um sentimento desenvolvido por ela em relação a Gilbert, ela decide não abandonar, não cometer adultério, que é uma chave da trama. Porém, no decorrer da trama, vocês vão entender e compreender melhor as questões que envolvem os sentimentos de Ellen, inclusive o desenrolar do próprio sentimentalismo no personagem que se apaixona por ela, né, que é Gilbert. E, Rafael, você deu um spoiler absurdo, sim, eu dei. Mas ao mesmo tempo eu coloco que no finalzinho você vai perceber que é necessariamente interessante o final do enredo, que é a mistura dos sentimentos entre Ellen e entre Gilbert, que vai dar um estralo assim na sua cabeça, e você vai perceber que as questões não são sempre preto no branco, nem mesmo em um livro, porque coisas simples que dá para serem resolvidas na nossa perspectiva de leitor sobre um assunto, se você parar para pensar um pouquinho e refletir sobre como aquela personagem está percebendo a realidade, você vai perceber que realmente não é tão simples quanto parece. Eu tentei aqui o mínimo possível dar spoilers, porém esse spoiler necessariamente de que Ellen era casada e permanecia casada é impossível de não dar, tá certo? Na hora de fazer o comentário sobre o livro. Beleza? Bom, é isso aí. Até mais ver, e se gostou do vídeo, que é um vídeo apenas de comentário, apenas uma conversação mesmo sobre um livro, você curte aí, se inscreve no canal por gentileza, e até uma próxima. Tchau, tchau.